Caros policiais, em atenção ao pedido de alguns colegas com relação à cartilha informativa que circula aí nas redes sociais, supostamente da PM de Santa Catarina. Advirto a vocês, meus colegas, que essa cartilha diz o seguinte, que os PMs se imponham diante das humilhações da delegacia. Essa cartilha também fala que o policial civil não manda no PM, que o PM não deve explicações ao delegado de polícia e que, inclusive, o PM prenda o policial civil que ele ofender. Eu te confesso que eu fiquei perplexo, porém o que mais me chamou a atenção não foram essas orientações com cunho de ferocidade, e sim as inconcebíveis informações com combustão de discórdia entre as instituições. Diz o informativo que ao delegado de polícia não cabe questionar se a prisão feita pelo PM é legal ou ilegal. Inclusive, induz de forma irresponsável que o PM represente contra o delegado, tanto na Secretaria de Segurança Pública como no Ministério Público. A você, meu amigo integrante da PM da Bahia, passo a afirmar que o autor desse informativo é, além de irresponsável, leigo com relação ao ordenamento jurídico. Se não, vejamos, o delegado de polícia jamais poderá lavrar um auto de prisão em flagrante ou um termo circunstanciado daquela pessoa conduzida pela PM quando inexiste a tipicidade legal para aquela conduta que o PM no local entendeu como infratora. Para melhor entendimento dos senhores, hipoteticamente, digamos que o PM leve para a delegacia um indivíduo que não portava documentos pessoais. Na ótica dessa cartilha, o delegado é obrigado a fazer ou flagrante ou termo circunstanciado sem entrar no mérito da legalidade. Ora, a autoridade policial sabe apenas que se configura o delito se o indivíduo se recusar a identificar-se ao policial. É o que preceitua lá no artigo 68 da Lei de Contravenções Penais. Apenas eu te citei esse exemplo para você entender que, na verdade, é o oposto. O delegado de polícia tem a obrigação de verificar se aquela conduta que motivou o PM a conduzir o indivíduo tem amparo no nosso ordenamento jurídico, até para o próprio respaldar o policial. Na falta dessa cautela, se o delegado não tiver essa cautela, esta autoridade policial poderá responder por crime de abuso de autoridade. Está lá no artigo 3º, letra A, caracteriza crime privar o indivíduo de sua liberdade de locomoção. Está lá no artigo 4, também na letra A, afirma ser crime quando o delegado ratifica a prisão que o PM fez sem as formalidades legais. Também na letra B do mesmo artigo 4, é crime submeter o indivíduo sob sua guarda do que não está autorizado em lei. Amigos, esta cartilha é tão estarrecedora e maléfica que suponhamos o seguinte: um PM se dirige ao delegado e tem um comportamento acima que a cartilha orientou e passa então a exigir da autoridade que receba o conduzido, pois não lhe compete, doutor, fazer juízo de valor com relação a essa conduta. Fiquem os senhores sabendo que é possível, diante desse atrito, o delegado de polícia entender que o artigo 339, o policial está infringindo. E quem sabe até dar voz de prisão. Pelo primeiro, que é o 339, o delegado pode entender que a configuração do crime está no fato do PM tentar dar causa à instauração de investigação policial e a processo judicial contra alguém que deveria, pela sua condição de policial, saber que é inocente. Pelo segundo, 340, o delegado pode entender que o policial está, no caso ali, tentando provocar a ação dele, a autoridade policial, comunicando-lhe a ocorrência de um crime ou contravenção que, na condição de policial militar, é inaceitável desconhecimento que esta conduta não se configura infração penal. Além também dos crimes, conforme citei anteriormente, que é os crimes de abuso de autoridade. Eu termino este vídeo afirmando a todas as pessoas da Bahia que nós aqui no estado da Bahia somos um exemplo de união. Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, a PRF, os guardas municipais, os agentes de trânsito, os agentes de presídio e o agente de segurança privada. Nós somos uma família. Você da sociedade faz parte da nossa família. Só temos um inimigo. Quem é o inimigo? Aquelas pessoas que vivem à margem da lei. Agradeço a todos e obrigado.